Queridos, tudo bem? Estamos aí novamente para estudar a palavra do Senhor. Agradecer ao Senhor por nos deixar essa carta de amor que está aí a cada dia com o conhecimento da palavra do Senhor. Estamos retornando aos braços do Senhor. Por quê? Porque com a entrada do pecado nesse mundo, nós nos distanciamos do Senhor, não é verdade? E a Bíblia nos traz de volta, ou seja, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos ao Senhor, porque nós falaremos agora sobre as leis. Nosso Deus, abençoe-nos agora o estudo da Tua palavra com a sua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos aqui o livro de Levíticos na Bíblia, e esse livro ele se chama Levítico porque são livros das leis. Cerca de 603 leis ali nesse livro de Levítico, tá bom? Nós temos ali leis de saúde, né? Temos leis de saúde, temos lei cerimonial e temos também o relacionamento com a lei de Deus. Não é verdade? Então, deu para você entender? Lei de saúde, lei cerimonial e a lei de Deus. Muito bem, queridos. Por exemplo, lei de saúde, porque ali nós temos ali no livro de Levítico as leis de como se alimentar, o de que se alimentar, e essas leis de saúde, elas não duraram só enquanto existiam os mandamentos. Não, essa lei de saúde, ela também são eterna como os 10 mandamentos são. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está lá em Levítico 11, a partir do verso 3 ao verso 21. Tá bom, queridos? Só para você entender. Agora, nós temos também as leis cerimonial. Que leis cerimoniais são essas? Está lá em Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 25, que vai nos mostrar que tipo de leis eram essas. Leis de sacrifício, né? Matança do cordeiro, né? Sacrifícios feitos, não é? Então, vejam bem, a expiação, sacrifício contínuo, que eram leis que representavam a lei do santuário na terra. Leis cerimoniais, tá certo? Agora, existe a lei moral, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Os mandamentos que foram escritos aonde? Nas tábuas de pedras, pelo dedo de Deus. E existe também um pensamento, confundem-se a lei cerimonial com a lei de Moisés, não é verdade? Então veja bem, é preciso que você entenda bem sobre isso, tá, queridos? Por quê? Porque muitos acham que quando Jesus morreu na cruz, a lei terminou. Olha que grande confusão. Você generaliza o termo lei, dizendo que a lei acabou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vou perguntar uma coisa a você, tá certo? Jesus, ele em Mateus 5, 17 e 18, ele diz que ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Não é verdade? Quando ele morreu na cruz do Calvário e o véu rasgou de cima a baixo, segundo Mateus capítulo 26 e 27, o véu rasgou de cima a baixo, a lei cerimonial, essa lei cerimonial, ela então foi cravada onde? Na cruz. Acabou todo o sacrifício, acabou todo aquele requisito, aquele ritual de matar um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde, né? O sacrifício da expiação e o sacrifício contínuo também. Deu para entender? Então, esses sacrifícios acabaram. Agora, deixa eu te explicar uma coisa só para você ver a diferença. Quando se fala lei de Moisés ou lei mosaica, Deuteronômio, capítulo 31, do verso 24 em diante, afirma ali que Moisés escreveu a lei no livro. A lei no livro. Que lei era essa? A lei cerimonial. E olha onde essa lei ficava. Essa lei ficava ao lado da arca e não dentro da arca. Porque dentro da arca havia o quê? A arca da aliança havia o quê? Dentro havia a vara de Arão, os pães asmos, os 12 pães asmos no simbolismo, né? E aí existia também o quê?
as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Veja bem, Moisés escreveu a lei cerimonial no livro. Está lá em Deuteronômio 31, de 24 a 26. Tá certo? Bom, mas a lei de Deus, Êxodo 31, 18, que são os 10 mandamentos, ali em Êxodo 31, 18 afirma que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com seu dedo em 2 tábuas de pedra. Muito bem, viu aí? Muito bem. Romanos 3,31 fala exatamente que nós concluímos a lei. A lei, ela é uma lei que nos leva para a liberdade. Tiago 2, 10 a 12, também apresenta que se nós tropeçamos em um só ponto, se tornamos culpados de todos. 1 João capítulo 3, verso 4, nos diz que transgressão, pecado é a transgressão da lei. Viu aí, queridos? Por isso que nós precisamos realmente administrar bem os textos para que não arrumemos pretextos. Tá certo? 1 João capítulo 2, versos 3 e 4, nos diz assim, ora, sabemos por isso, se guardamos os seus mandamentos, se guardamos os mandamentos, mas não tropeçamos em um só ponto, se tornamos culpados de todos, tá bom? Ora, ele também diz que aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, viu aí? A própria Bíblia defende, veja, Deus, o mundo, talvez nesse momento tão difícil, por que você acha que o mundo está assim? Porque o ser humano foi esquecendo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mateus 22, verso de 37 a 40, nos apresenta exatamente que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. E por que isso, né? O primeiro e grande mandamento, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele então resumiu os 10 em 2? Não é difícil de perceber não, é porque ele mesmo escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas. A primeira tábua, quem ama a Deus sobre todas as coisas, não tem outros deuses diante dele, não adora imagem e escultura, não toma o nome dele em vão e guarda qual dia? Pensa nisso, hein? Muito bem. Quem ama o próximo como a ti mesmo, não mata, não adultera, não furta, não cobiça, não dá falso testemunho contra o seu próximo. Viu aí? Então, queridos, na verdade, ele ainda diz assim no verso 40 de Romanos 22, de 37 a 40. Olha, porque a lei é os profetas e a lei de Deus. É o resumo da lei e os profetas. Então, queridos, os 10 mandamentos nunca acabou. Nunca acabou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem até hoje. O próprio Jesus fez menção dos 10 mandamentos. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 15, verso 10. João 15, 14. Olha, ele disse assim, olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha aí. E João 15, 10 diz que se permaneceis no meu amor, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então, querido, não confunda a graça, porque na verdade a graça existe. Eu vivo pela graça. Você vive pela graça. Não é verdade? Já falei isso aqui. Mas a graça, ela é para aqueles que lhe obedecem. Atos 5, verso 32, tá? Ela é exatamente para aqueles que obedecem. E você sabe, eu já falei isso, mas vou só te lembrar. Veja, por que a lei é santa, justa e boa? Romanos 7, 12. Porque quem escreveu é santo, quem escreveu é justo, quem escreveu é bom. Você entendeu aí? Valeu ou não valeu? Entendeu ou não? Então, queridos, nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Agora, a lei me salva? Não, claro que não. Mas quem me salva é quem? É Cristo. Mas porque eu sou salvo, eu terei o resultado da lei. Deu para entender? A lei não me salva, os 10 mandamentos não me salvam, mas me conduz ao Salvador.
Jesus. Não é maravilhoso? Por isso que Gálatas 3:24 nos diz que o final da lei é Cristo. E por que é Cristo? Por quê? Porque quem está em Cristo, queridos, é uma nova criatura. Não rouba, não mata, não adultera, não furta, não adora imagem e escultura, não tem outros deuses dentro dele, não dá mau testemunho contra o próximo, não cobiça nada do próximo e guarda o dia que ele mandou. Viu aí? Ah, queridos, um dia a gente vai falar sobre esse dia muito especial, tá certo? Mas fica tranquilo, já deu para você entender aí alguma coisa? Então, olha, eu quero fazer uma oração especial por você, mas faça o seguinte, já que a lei não me salva, que eu não sou salvo pela lei, mas sou salvo em Jesus, e é por isso que eu tenho a consequência da lei em minha vida, deixa eu te falar uma coisa, o inimigo tenta nos acusar todo dia, não é? Ninguém é capaz de guardar os mandamentos, isso mesmo, mas a admiração de Deus por nós, sabe qual é? Deus admira aqueles que se esforçam. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele. A força é Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti a sua luz, te dê a paz. Tá bom, queridos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Olha, inscreva-se no canal, divulgue esse estudo e vamos evangelizar, porque estamos aí firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês.